Então, boa noite, irmãos. Vamos, então, agora para o estudo da palavra, né? Precisamos agora estudar um pouco da Bíblia. Tivemos esse momento de oração e agora vamos para o nosso estudo. Se tudo der certo, hoje a gente acabou o capítulo 8 de Atos, tá? Falta essa parte aqui da história de Filipe e agora a gente vai ler Atos 8, do verso 25 até o 40. Então vamos lá. Livro de Atos, versos de 25 até o 40. A Bíblia diz assim: tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Meu Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus. Obrigado pela Tua igreja reunida. Obrigado pelos irmãos, ó Senhor Deus, em casa e também amigos, assistindo, ó Senhor Deus, a mensagem. Que o Senhor abençoe o estudo, que todos nós, ó Senhor Deus, possamos sair cheios de conhecimento, cheios do Teu Santo Espírito, cheios da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então aqui a gente está vendo o fim da história, pelo menos por agora, de Filipe, aqui no livro de Atos. Depois ele vai aparecer de novo, porque suas filhas aparecem no texto. Mas esse homem foi muito importante até aqui. Primeiro, era um homem cheio do Espírito Santo e foi um dos 7 escolhidos, aquilo que nós chamamos da escolha dos diáconos. Baseado no que Filipe fez, o ministério de Filipe não tinha nada a ver com o ministério dos irmãos hoje que são diáconos nas igrejas. Esse homem aqui, ele era poderoso na palavra e saiu para o campo missionário. Ele não apenas cuidava das viúvas, e nesse período que ele passou aqui, irmãos, outras pessoas estavam cuidando daquelas coisas, não tenha nenhuma dúvida, porque esse irmão aqui ele estava pregando o evangelho a um povo que necessitava. Então você tem que lembrar do seguinte: ele aparece aqui no capítulo 8, logo no começo, e de repente ele vai para Samaria.
E quando a gente lê a história dele, a partir do verso 5, você percebe que ele vai pregando para as pessoas. E é o seguinte, ele não foi lá num dia e voltou no outro dia para cuidar da cesta das viúvas, ou das coisas das viúvas, não. Ele ficou em Samaria pregando o evangelho, de tal forma que as pessoas foram se convertendo, e até Simão se converteu, né? Vamos chamar assim, os irmãos sabem que eu creio que ele não se converteu, né? Mas até Simão se converte. Aí pronto, começa a andar com Filipe. Ótimo. Os apóstolos, Pedro e João, os apóstolos ficam sabendo, né? E enviam Pedro e João para lá. Então esse irmão estava em Samaria. Samaria estava dando certo. Os apóstolos chegam lá, fazem o trabalho dos apóstolos que eles tinham que fazer aqui. E não se esqueçam, ó, Atos 1, capítulo 8, está sendo cumprido durante o livro de Atos. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce, reveste a igreja de poder. Atos capítulo 8, a gente vê os apóstolos também impondo as mãos sobre, agora, samaritanos. Então, judeus são salvos, samaritanos são salvos. Agora, a gente vai ver o primeiro gentil sendo salvo. Não esquecendo que Pedro vai entrar na casa de Cornélio no capítulo 10. Lá também vai haver a pregação do evangelho, e aqueles gentios, então imagina, até os confins da terra, vão se converter, e aí, Atos capítulo 8 está completo, no sentido de, os apóstolos foram em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, e agora, irmãos, o eunuco se converte, o Cornélio se converte, e aí o apóstolo Paulo vai começar a pregar durante o livro de Atos, na primeira, segunda e terceira viagem missionárias. Então, a igreja cumpriu Atos 1:8. Ô Neil, mas a gente tem que continuar? É claro. Ainda tem gente para ser salva? Se tem, a gente tem que continuar. Onde é os confins da terra? Irmãos, onde Deus mandar a gente. Então, sempre lembrando disso. Ó, Atos 1. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Atos 2. Esse povo, ele é revestido de poder. Atos 8. Os samaritanos se convertem. Atos 8 e Atos 10. Gentios se convertem. Então, imagine. Isso está sendo cumprido no livro de Atos. Ótimo. Vamos lá. Verso 25 do capítulo 8. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. Quem são eles? Pedro e João. Tá? E indo, cadê? Não, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Muito bem. Aqui a gente tem os dois apóstolos, a gente tem Filipe, e agora a gente está vendo que as coisas estão dando certo, né? Então, vamos imaginar, já pensou? Os apóstolos dizem para Filipe, você fica aí, a gente vai voltar para Jerusalém e você continua discipulando as pessoas. Seria uma coisa boa, né? Só que para Deus não é assim. Está tudo dando certo aqui. E Deus fala, mas eu não quero você mais aí. O Senhor Deus, Ele tem uma forma diferente de tratar as coisas. Agora, onde tinha um monte de gente se convertendo, e imagina o coração de Filipe, com essas pessoas se convertendo. O Senhor Deus falou, agora você vai para um lugar deserto. Verso 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Não estou entendendo nada. Mas é aquele negócio, irmãos. Nós estamos trabalhando na comunidade. São poucas conversões, não são? Mas já valeu a pena tudo. A gente está lá no Jardim das Fontes. As pessoas têm chegado lá, se convertido e ido embora. Pode olhar. Já valeu tudo. Tudo. Porque pessoas estão sendo salvas. É só olhar um texto como esse e se alegrar da obra que Deus tem feito na vida de uma alma.
Só que veja a grande bênção que é esse ministério nosso na comunidade. E que Deus continue a nos abençoar, que dessas crianças que estão agora, outras se convertam também. E a gente tenha mais Ricardos, mais Diegos, né? Agora o Dodô está fora da igreja, mas mais Douglas, mais Alans. E aí, lembra, o Ricardo se converte, o pastor Ricardo, tem a Érica. Não pode nunca esquecer disso. E a gente não sabe se foi pregando o evangelho aqui no Jardim das Fontes, esses irmãos que foram para Bahia, para Minas, para Pernambuco, não estão sendo bênção lá nas outras igrejas. A gente não sabe como está a vida dessas pessoas. E que eles estejam. Na verdade, não tem problema das pessoas saírem daqui. Não tem problema das pessoas não ficarem no Jardim das Fontes. A gente continua com gente aqui, a gente continua com gente lá, tem que ficar feliz. Então, peraí, tem cadeira vazia aqui? O que nós estamos fazendo para ela ficar cheia? Porque daí Felipe, sabe o que ele faz? Ele vai. Então, este homem aqui é um homem realmente cheio do Espírito Santo. Verso 27, e levantou-se e foi. E aí a Bíblia nos conta o seguinte, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar, regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Pronto. Tem uma pessoa. Onde tiver uma pessoa, ali é um campo missionário. Existe uma pessoa, ali é o campo missionário. Agora vamos lá, hein? Para quantas pessoas eu falei de Jesus esta semana? Então a gente tem mais 3 dias para pensar. Para quantas pessoas eu falei de Jesus? Eu falei que ele é Salvador. Para quantas pessoas? Falou para uma? Talvez seja esse o seu papel essa semana. Falar para uma. Que Deus ele te abençoe nessa sua jornada de falar de Cristo e de testemunhar dele. A Bíblia fala que era um etíope, eunuco, então era um homem mutilado, certo? Então vamos lá. Mordomo-mor de Candace, então ele era servo de uma rainha, certo? Candace não é uma cidade, mas é um título. E ele era o tesoureiro dela, né? O superintendente dos tesouros. Muito bem. Só que tem uma informação muito importante aqui. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar. Esse homem não era qualquer um. Lógico que não, Neil. Ele é um homem de poder. Ele é um representante de uma rainha. Irmãos, ele caminhou muito, irmãos, para vir adorar. Então vamos lá. Ele era judeu? Sim ou não? Não, não era. Ele era prosélito? Também não, ele era mutilado. Vamos lá? Deuteronômio 23, rapidinho. Deuteronômio capítulo 23. Verso 1. Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na congregação do Senhor. Ele não podia ser prosélito. Você está entendendo quem é essa pessoa? Mas ele foi lá para adorar, não foi? Quem ele é? Esse homem aqui é aquilo que chama na Bíblia de temente a Deus. Ele tinha limitações na sinagoga, por exemplo. Não era nem questão, irmãos, desse homem aqui não querer se tornar um prosélito. Ele não podia. Isso aqui é um temente a Deus. Sabe quem é temente a Deus também? Cornélio. Cornélio não era judeu, Cornélio não era prosélito, Cornélio era um temente a Deus. É uma outra categoria. Então ele foi para a adoração. Então a gente sabe que essa pessoa aqui, ela ouvia da palavra.
E é interessante que regressava, verso 28, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Então ele tinha um rolo com ele. Vamos lá? Ele tinha posses, não tinha? Que era um oficial. Se ele estava lendo, ele tinha a condição de comprar o rolo, porque não era barato, não é que nem agora, irmãos. Vem embaixo de graça. Olha, eu vou falar com temor, mas qualquer um de nós que não lê a Bíblia uma vez por ano, sabendo ler, tá? Irmãos, não dá para entender isso, não dá. Não é um caso como esse aqui, ó. Imagina, eu fiquei pensando esse dia, sabe no quê? Eu estava lendo isso aqui, no tamanho que seria o rolo de Isaías, pastor Viana. Não, vamos falar a verdade. Se a gente tem falado aqui que Atos e Lucas não podia ser um rolo só, por causa do peso, então Lucas divide o texto em 2 rolos, lembra que a gente já falou sobre isso? Imagina Isaías, não podia ser um rolo só, muito caro para ter um rolo de Isaías, mas esse homem aqui tinha, certo? Então, muito bem. Aí a Bíblia fala assim, ó, agora imagina essa cena, ó, imagina, peraí, antes de eu falar, esse carro aqui estava parado ou estava em movimento? Eu também acho. Agora imagina Filipe, irmãos, estava lá, entre os samaritanos, mesmo que, porque daí o coração dele é um coração missionário, o coração dele é um coração cristão, o coração dele é um coração cheio de amor, o coração dele é o coração que Cristo transformou. Ele estava entre os samaritanos, mas tem um monte de gente perto dele, ele testemunhando, ele pregando, sinais e maravilhas acontecendo. Chegou no deserto, está passando um carro numa comitiva, e esse eunuco, você não pensa que ele estava sozinho, não é? Uma viagem dessa até Jerusalém, ele estava sozinho? Não era ele e a pessoa que estava pilotando a sua carruagem. Aí o verso 29 fala assim: e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te esse carro. Vamos lá, qual a cena que você está imaginando? Fala aí, alguém fala, por favor. Ninguém está imaginando nada? Ele correndo atrás do carro, irmão. E ó, imagina, correndo e a pessoa lendo. Só que hoje existem 2 formas de ler. Eu posso chegar aqui e dizer: e disse o Espírito a Filipe. Vocês estão lendo também, mas não estão falando. E vocês podem simplesmente ler com os olhos. Não existia isso nessa época. Toda leitura era em voz alta. Por isso que esse homem, ao lado da carruagem, ele ouviu o que o etíope lia. Chega-te ajunta-te ao carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: já pensou? Correndo. Essa cena que a gente tem que pensar. Você entende? E aí só pode ser obra do Espírito Santo, irmãos. Claro que é a obra do Santo Espírito. Porque daí esse homem aqui, cheio de autoridade, cheio de gente para cuidar dele, podendo fazer o que ele quisesse, ele olha alguém correndo ao lado dele e fala: pode falar comigo. Agora fala a verdade. É ruim eu ir, hein? Da pessoa, eu estou do lado de uma pessoa e eu sei. Fala ou não fala de Cristo? Quem falou que sai alguma palavra da minha boca? Talvez daqui a gente tenha evangelistas. Que Deus te abençoe. Só que, por favor, se você for você não pode. Você não pode de forma nenhuma ficar de boca fechada. Porque Deus te fez um desses. Deus te fez um desses. Eu sou um homem que busco oportunidades. Tudo que eu faço é intencional.
Tudo que eu faço é intencional. Eu estou no meio do povo, ó, eu tenho intenção. É isso que eu faço. Então eu vou com a camisa da igreja, de vez em quando. O que é isso? Pronto. É intencional. Aí eu levo meu violão. Eles não querem ouvir em espírito, não querem ouvir, querem ouvir outras músicas. Ah, toca música para toco. Mas uma hora ele pede para tocar da igreja. Tudo que eu faço é intencional, porque eu preciso de oportunidade. Eu não sou um homem desse aqui, mas Felipe é. Você é um desses? Que Deus vai te usar desse jeito? Que Deus vai me usar e te usar do jeito que nós somos. Do jeito que nós somos. Porque nem todo mundo é evangelista, nem adianta. Mas Felipe era. Você é um desses? Pois Deus pode te mandar para ganhar uma alma. Deus também pode te deixar num lugar, como estava os samaritanos, ganhando alma sem parar. Excelente. Mas eu preciso correr, que eu queria acabar esse capítulo hoje. Então vamos lá. Você entende o que lê? Verso 30. E disse ele: como poderei entender se alguém não me ensinar? Falou o eunuco. E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Não. É obra do Espírito ou não é? Não é? Claro, irmãos. Agora que Deus me abençoe que eu tenha uma experiência dessa. Ué. Porque Ele também pode abrir minha boca. Certo? Então, aí a Bíblia diz o seguinte. Aí é Isaías 53, tá, irmãos? Então eu não vou lá, Isaías 53, vocês conhecem o texto. Mas para as pessoas que estão em casa, que talvez não tenham familiaridade com a Bíblia, os versos 32 e 33 estão em Isaías 53, 7 e 8. Deixa eu só confirmar aqui. Quem sabe se é 7 e 8? Só para me ajudar. Não tem problema. Eu estou indo lá. Espera aí. Isso. Então, os versículos 32 e 33 estão citando Isaías. Tá? 53, 7 e 8. E o lugar da escritura que lia, verso 32, era este. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca, falando de Jesus Cristo, né? Na sua humilhação, foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Está falando de Jesus. Não tem nem como discutir esse texto. É Cristo. E a gente tem que ser firme nisso. Está falando de Jesus Cristo. Quando um judeu falar para nós que ali o servo sofredor é Israel, irmão, não pode ser Israel. Porque Israel não sofre daquele jeito pelo próximo. Quem sofre daquele jeito pelo próximo é um homem. E o nome desse homem é Jesus Cristo, o nosso Salvador, que morreu na cruz por mim e por você. Não é o povo de Israel. O povo de Israel não é um cordeiro mudo, por exemplo. Cristo vai para a cruz como um cordeiro. Lembra daquele exemplo que de vez em quando é dado? Vai matar um porco. O que o porco faz? Grita. Não é isso? Grita. O bode que tem? Também, vamos pegar o bode. O bode. Vai matar o bode. Escândalo. Vai pegar a ovelha, o cordeiro, o que ele faz? Chora. Certo? Tudo bem? Então vamos lá. E respondendo o eunuco, a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? Né? E outra coisa, hein? Olha, é o seguinte, se Filipe entendeu, esse homem aqui está lendo em grego. Então ele está lendo a Septuaginta, né? Certo? Então tem que lembrar, esse homem aqui fala grego, eles estão conversando, tá? De si mesmo ou de algum outro. Aí, irmãos, por favor. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, que é Isaías 53, lhe anunciou a Jesus. Então tá bom. Nós temos que tomar muito cuidado com algumas coisas. Cornélio era salvo ou não era? Ah, Deus ouvia as orações dele.
Cornélio era um temente a Deus, irmãos. Igual esse homem aqui. Da mesma, quando a gente estiver em Atos 10, a gente vai ver isso aqui, mas da mesma forma que Filipe fez, para alguém que já conhecia as Escrituras, depois que Cristo ressuscita e ascende ao céu, Pedro vai fazer também com Cornélio. Então é o seguinte, Raabe, ela precisou ouvir de Jesus para se converter? Isso mesmo, não. Raabe não. Naamã ouviu de Jesus para se converter? Joia. Não confundam. Raabe, Naamã com Cornélio. Cornélio tinha que ouvir de Jesus. Não está na mesma aliança. Aqui, esse texto, irmãos, ele claro, o texto bíblico é preciso, mas para nós, a gente precisa pegar esse verso 35 aqui e lembrar, Cristo veio ao mundo, estabeleceu a sua igreja, fez sinais e maravilhas, foi para a cruz por nós, venceu a morte, ressuscitou e foi para o Pai, é nele, tem que falar dele. Tem que falar de Jesus. Ninguém se converte a partir da vinda de Cristo sem falar nele. É pela loucura da pregação que Deus escolheu nos salvar. Então, olha esse verso 35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, no capítulo 53 de Isaías, lhe anunciou Jesus. Ele falou do Velho Testamento, sim ou não? Falou, porque ele começou em Isaías. E ele vai e prova para o eunuco, que era um temente a Deus, que ouvia coisas na sinagoga. Olha só, irmãos. Ele ouvia coisas na sinagoga. Que o Messias já tinha vindo. E o seu nome é Jesus de Nazaré. É isso que ele faz. Prega o evangelho. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água. E disse o eunuco, eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Irmãos, isso aqui é muito importante para nós. Ó, a Bíblia, ela é sempre atual. Certo? Tudo bem? A Bíblia é sempre atual. Então é o seguinte, irmãos, quando nós olhamos para o texto bíblico, é assim. Hoje, a nossa igreja, por exemplo, a nossa igreja, ela apresenta para o candidato a batismo algumas doutrinas, apresenta como a igreja funciona e deixa ela pensar durante um tempo se ela quer se batizar ou não. Está vendo? Nós não temos o relacionamento que a igreja primitiva tinha com o Espírito Santo. Porque é o seguinte, você fala assim, ô Neil, mas eu queria. Tá joia. Só não se esqueça do seguinte, este mesmo relacionamento que Filipe tinha, Pedro também tinha, no caso de Ananias e Safira. Então é esse tipo de coisa. Então, vamos lá. A gente faz a coisa certa ou errada, Neil? Irmãos, é assim. Se houver alguém convicto no meio da congregação, convicto, e quer ser batizado, tem que ser batizado. A gente orienta que a pessoa vá lá, mas tem que ser batizado. Quer ver? Outra coisa. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Olha a sequência. Portanto, ide. Fazei discípulos de todas as nações, ensinando a guardar. Fazei discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que. Não. Peraí, deixa eu ir lá. Só um minuto. Peraí, agora eu preciso ler. Não, isso. Portanto, ide. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso. Ensinando-as a guardar todas as coisas que você tem mandado. O ensino, irmãos, é para o batizado já. Certo? E aí é o seguinte, como é que eu sei que vocês são salvos? É fácil. Passamos por problemas juntos aqui? Vocês continuam aqui? Eu também? Pronto, é isso. Certo? Pronto. Uns
não aguenta o problema, vai embora, outros gostam do mundo, vai embora. É a vida da igreja, desse jeito. Certo? Então, quer saber se é crente ou não? Olha, quando a gente vai resolver as coisas, a gente resolve junto, está todo mundo sempre junto. Você está ativo, né? Seu nome está no hall de membros só, você está ativo aqui, é fácil. Com quem você pode contar aqui? Olha aí do lado para ver. Vê lá os irmãos que estão em casa quando vêm no domingo. Com quem eu posso contar? É fácil. Isso é fácil, vai olhar o fruto. Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado. Olha o que acontece. Contei agora no domingo lá em Casa Verde. Contamos aqui várias vezes. Conto de novo. Lembra? Missionário chega na aldeia. A aldeia começa a se converter. Se converte o cacique. Lembra disso? Se converte o cacique. Ele começa a batizar as pessoas. O cacique, eu também quero ser batizado. O missionário chama o cacique. Fala assim, você não pode ser batizado. Por quê? Porque você tem 2 mulheres. Lembra da história? Para quem não conhece, rapidinho. Você tem 2 mulheres. Então, como é que faz? O missionário vai para a aldeia, ele tem que passar um período fora, depois volta para a aldeia. Isso é normal, até hoje. Pronto. Segunda vez o missionário vai. Quero ser batizado, o cacique diz. Você não pode, você tem 2 mulheres. O missionário sai de novo, na terceira vez que volta. Quero ser batizado. O cacique fala, você não pode, você tem 2 mulheres. Fala, não tem problema, irmão. Eu matei uma. Vocês riem. Você não sabe se a mulher foi para o inferno, tá? E você não sabe o que aconteceu no coração e na cabeça daquele homem quando ele descobriu o que ele fez. É por isso que você ri. E na cabeça do missionário também. Porque batismo não salva, não sei o quê. Olha onde a gente chega. Outro dia, conversando com um pastor, amigão meu. Não batizo pessoa que não é casada no cartório. Então, falei, não, tá bom, você não batiza, né? Em Vila São José também tem o costume de não batizar. Falei, tá bom. Se a pessoa se separar do marido, se separar desse homem, tirar os filhos daquele homem lá, você batiza? Se meu amigo disse, batizo. Falei, ótimo. Então, destruíram a família, tiraram os filhos do pai, está tudo certo. Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Temos que pensar bem no que estamos fazendo. Existem mulheres que elas estão sendo oprimidas no sentido de estar com a pessoa, se converte, e não pode ser batizada numa igreja como a nossa, porque a gente tem essa ideia de que ela não é casada. O pastor Viana falou outro dia uma coisa importante para mim e para outros. Só que hoje, 2 homens ou 2 mulheres podem se casar. Se chegar aqui com a certidão de casamento, a gente batiza? Está vendo? A Bíblia é atual. O que nós vamos fazer com essas pessoas? Então o texto diz assim, eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe, cheio do Espírito Santo, olha para ele e disse, é lícito, é de acordo com a lei, você pode, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ótimo, eles estavam no deserto, quanto tempo de entrevista teve para batizar esse homem aqui? Fomos atrás de qual informação para batizar esse homem aqui? Apenas uma, que ele cria em Cristo Jesus como Salvador da vida dele. É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. E desceram ambos à água, a Bíblia diz, tanto Filipe como eunuco, e o batizou. Pronto, acabou. Esse é o texto bíblico. Aí você fala assim, não tem parada. Pega Mateus 28, então. Qual é a ordem? É para fazer o discípulo e batizar.
Acabou. Ah, Ney, você quer mudar as coisas aqui em Vila São José? Eu quero que a gente pense nas coisas. Quero que a gente pense. Lembra da irmã Fabiana? Nós não batizamos. Onde essa irmã está hoje? Alguém sabe? Que Deus ajude, que ela esteja bem e que os filhos dela firme. Ela tinha 2 rapazes aqui. Vamos lá. Aí, voltando aqui para o texto, aí o Senhor Deus muda tudo de novo. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Ou seja, mais um sinal, mais uma maravilha no ministério desse homem. E ele simplesmente desaparece da vista do eunuco. E não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou, aí a Bíblia diz, em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Aqui a gente acaba o capítulo 8, aqui a gente acaba o ministério de Filipe, ele vai ser citado depois, os irmãos vão ver, mas acaba esse ministério maravilhoso desse homem, usado em Samaria para cumprir Atos 1:8, usado também com o eunuco para chegar nos confins da terra. Não esquecendo que ainda tem a parte de Cornélio com Pedro. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Tá joia? Vamos firmes até o céu. Obrigado, meu Pai, por tudo. Agradeço pela bênção, ó Pai, de sermos teus servos. Ajude-nos, ó Senhor Deus, no caminho que nós devemos percorrer, ó Senhor Deus, caminhar até o encontro com Cristo Jesus. Abençoe os irmãos que vão voltar para casa, que voltem em paz, e que o Senhor abençoe todos que estão em casa. Em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe os irmãos aí em casa. Vamos lá, irmãos.